Opa, era o que é que você tem? Era matemática, no meu canal, nosso canal. Para aprender, desenvolver. Se gostar, se inscreva, compartilha. Mão dupla, eu te ajudo, você me ajuda. Vamos lá, Era, o que é que a gente tem? Se um casal e seus três filhos. Opa, se é um casal e tem os seus três filhos, são cinco pessoas aqui, certo? Cinco pessoas envolvidas. Um casal e seus três filhos, serão colocados um ao lado do outro, para serem fotografados. Ok. E se os filhos devem ficar entre os pais, os filhos devem ficar entre os pais. Se os filhos devem ficar entre os pais, qual o número de formas diferentes, distintas, em que os cinco, porque é o casal mais três filhos, então são cinco, né, aparecer na fotografia? Quais são as formas diferentes? Sabendo que os filhos vão ficar entre os pais. Então era o que a gente vai ter aqui, era para trabalhar. Então é o seguinte, é o princípio fundamental da contagem, sim, mas já envolve aqui permutação. Porque envolve a permutação, princípio fundamental da contagem. Mas envolve permutação, porque vai permutar entre eles, por exemplo, entre os filhos e entre os pais, e o princípio fundamental, que é o total aí que vai aparecer para nós trabalharmos. Tá certo? Então vamos lá, vamos esquematizar. São 5 lugares neste banco, nesse local para sentar, tá? 5 lugares. Ok. Eles terão que ficar entre os pais. Os filhos terão que ficar entre os pais. Então, por exemplo, se for iniciado com o pai, vai terminar com a mãe, ou vice-versa. Ou seja, eu tenho duas possibilidades para essa primeira posição, que pode ser o pai ou a mãe, certo? E se uma está aqui, não vai ter mais uma aqui. Aqui vai ficar só duas possibilidades, vai ficar só uma. Então, se o pai está aqui, aqui vai ficar a mãe. Mas eu tenho duas aqui, porque eu vou ter, sim, situações em que o pai está no final e a mãe está no começo desse assento, da esquerda para a direita. Certo? Perfeito. Exatamente desta maneira. Agora, e o resto era? Olha, sobraram três filhos. Os três filhos, não é que sobraram, né? Os três filhos, eles vão sentar em qualquer ordem aqui. Certo? Em qualquer ordem mesmo. Ou seja, o filho 1, 2, 3, o 3, 1, 2 e assim por diante. Então, o que a gente vai ter era para a gente calcular? A gente vai ter uma permutação de 2. Esses pais, né? Os dois vão permutar entre eles, certo? Ok? Que pode ser o pai ou a mãe, multiplicado pela permutação dos três filhos, certo? Vezes a permutação de um, que nem precisava colocar, porque aqui é só um, é um princípio fundamental da contagem, só vai dar um ali mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a permutação de 2 vezes a permutação com os três filhos, vezes a permutação de um, que não precisava colocar, mas para não esquecer, para a gente não errar em um outro momento, né? Vamos colocar, certo? Permutação de um. Bom, vamos repetir. O pai e a mãe vão estar sempre nos extremos, os filhos no meio. Então, aqui pode ser o pai ou a mãe, então tem duas possibilidades. Agora, um aconteceu, só sobra um aqui. Se aqui for o pai, aqui vai ser a mãe. Se aqui vai ser a mãe, aqui é o pai. Mas aqui eu tenho duas. Inicialmente eu tenho duas possibilidades. E os três filhos que percorrem aqui. Porque além de permutar 3, ou seja, 3 vezes 2, que é 6, né? Vai dar. Por quê? Porque vai mudar a ordem desses filhos. Como muda a ordem dos pais, muda a ordem dos filhos. E aí a gente tem como resultado 2 fatorial, que é 2, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, nem precisa colocar, tá? E 1 fatorial, que é 1.
Definição já é 1. E aqui 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Certo? Nem precisava ali do fatorial de 1. Então, são 12 maneiras diferentes desses 5 indivíduos, são os pais e os 3 filhos, sentarem, sendo os filhos vão sentar entre os pais. Então, tem 6 maneiras aqui desses filhos sentarem, 1, 2, o 3, 2 e 1, e assim por diante, e 2 maneiras para os pais, seja o primeiro, pai o segundo, mãe primeiro, pai segundo, ou pai primeiro e mãe segundo. Tá certo? Ok? E aqui eu não fiz, né, gente? Ó, 2 fatorial é 2 vezes 1. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mas como é multiplicado aqui, 1 nem coloquei aqui. Tá ok? Então, sucesso, foco nos estudos.